sabia que eu precisava desses 3 livros até eu lê-los. Oi, aqui é a Thaís, a gente vai conversar sobre 3 livros que eu li e assim, foram livros que de certa forma me moldaram ou que trouxeram uma perspectiva sobre coisas que talvez eu nunca tinha pensado ou parado para dar a devida atenção que esses tópicos mereciam. São livros que vão abordar questões sociais, questões políticas, que vão mostrar um outro lado que muitas vezes a gente, quando é levado pela maré, não para pensar nessas coisas. E o primeiro livro dessa lista é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e a partir desse livro aqui eu entendi muito bem por que essa autora é tão importante, porque a sua escrita é tão essencial e como essa autora consegue colocar em palavras coisas que um país inteiro provavelmente estava sentindo. Nesse livro aqui a gente tem uma saga familiar, basicamente, e ela tem uma pitada, e quando eu digo pitada, é uma pitada mesmo de realismo mágico, e esse realismo mágico é justamente para explicar algumas coisas que acontecem na história, mas é muito pouco assim. Quando a gente fala realismo mágico, eu espero que seja permeando a história inteira, mas aqui não. Aqui é uma questãozinha que a gente vai entender por que ela colocou também. E aqui a gente vai conhecer vários personagens. O Esteban, que é o patriarca dessa família, a Clara, que é a matriarca dessa família, e a pessoa que vai anunciar algo que vai acontecer nessa história toda. Mas a grande questão aqui é acompanhar como existe uma briga política, talvez, entre o patriarca e a sua neta. Então a gente vai ver uma coisa acontecendo, uma coisa muito forte, vem aí uma coisa muito forte. Essa questão familiar também vai ser muito bem abordada e também a questão do que estava acontecendo no Chile durante essa época, porque a família da Isabel Allende é extremamente política, né? Ela é sobrinha do Salvador Allende, então tem várias outras coisas aqui acontecendo. E por que esse livro foi tão importante? Além de A Casa dos Espíritos ser um livro que fala muito sobre essas questões familiares, sobre conexões, sobre comunidade, é um tópico muito importante aqui e muito bonito como a Isabel Allende retrata tudo isso. A gente tem um livro que vai falar sobre a repressão política e sobre injustiças sociais. Então a gente vai ver através de um novo prisma tudo isso que a Isabel Allende vai retratar aqui e faz com que a gente reflita sobre muitas questões políticas e sociais também nos dias atuais. Além disso, a Isabel Allende traz as personagens femininas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eu acho que nesses meus 33 anos, quase 34, eu nunca vi personagens femininas serem retratadas da forma como ela consegue retratar aqui. É como se a gente conhecesse essas mulheres, conhecesse as suas lutas, as suas batalhas, e cada uma vai ter a sua individualidade. E ela faz isso com um primor que me deixa até arrepiada, não vou te mentir. E além disso, ela vai trazer sistemas sobre a mulher dentro da sociedade e como continuar empoderando mulheres também. Então isso daqui é um favorito da vida e um livro que eu não imaginava que eu precisava, mas quando ele aborda esses temas que eu expliquei pra você, esses tópicos, eu fiquei simplesmente alucinada. O segundo livro tem também uma grande relação com o primeiro e se chama O Ensaio sobre a Lucidez. Eu li anteriormente Ensaio sobre a Cegueira e eles têm meio que uma correlação, só que você pode ler isso daqui sem ter lido o Ensaio sobre a Cegueira. Outro livro que eu li do Saramago foi Caim e também Evangelho segundo Jesus Cristo. E assim, o Saramago é um autor que ele simplesmente coloca um problema pra você, uma dúvida pra você. E o que você vai fazer com isso? Problema seu. É isso. Só que eu acho que com esse livro aqui, e foi muito legal ter lido esse livro no clube do livro do Catarse /membros aqui do YouTube, inclusive se você quiser assinar o link vai estar aqui na descrição, foi muito interessante porque a gente teve uma discussão muito profunda sobre esses aspectos do que o Saramago gostaria de apresentar. É um livro muito político, por quê? Aqui a gente tem num país imaginário, num país que poderia ser qualquer país, ele não dá nome ao local onde isso acontece, ele não dá nome aos personagens, os personagens são apenas o político, ou o governador, ou coisas do tipo, então isso pode acontecer em qualquer lugar. A partir do momento que houve uma votação, eles vão apurar os votos e descobrem que a maioria dos votos foram votos em branco. E eles chamam de epidemia branca. E esses votos em branco
provavelmente é a sociedade mostrando que não gostaria de nenhum daqueles representantes políticos que estavam sendo apresentados para eles. Foi a chuva, muita gente não conseguiu vir votar, vão fazer de novo. E aumenta ainda mais a quantidade de votos em branco que as pessoas votaram. E nesse livro aqui é muito curioso porque o Saramago, ele tem uma posição política muito bem delineada. Quando você lê os livros dele, você consegue perceber sobre o que ele pensa e como ele pensa. Qual é a inclinação política que ele tem, basicamente. Aqui a gente tem o partido da direita, o partido da esquerda, o partido do meio. E a gente vai perceber que o Saramago aqui, ele quer trazer, na verdade, uma discussão não apenas sobre instituições que nos governam. Ele quer muito mais trazer uma discussão sobre sistema político e o que é a democracia. A democracia é realmente democrática? E por que eu precisava tanto desse livro aqui? Porque, apesar do Saramago ter essa posição política muito bem definida, ele ainda questiona essa mesma posição política. Ele questiona tudo aquilo que a gente vive e ele também apresenta como os cidadãos conseguem transformar a sociedade. Então, é muito interessante ver essa discussão. Talvez diferentes pessoas vão ter um entendimento diferente dessa história, mas é muito interessante ver como ele vai construir essa sociedade, como esses políticos vão agir, o que essas pessoas vão fazer ou não fazer também, caso elas precisem de algo específico para a sociedade, como é que eles vão se organizar. Então, é muito interessante ver como o Saramago cria esse universo imaginário, mas que talvez seria possível. E por último, mas não menos importante, nós temos O Coração é o Último a Morrer, da Margaret Atwood. E nesse livro aqui, a sociedade sofreu um grande colapso econômico e social, afetando todo mundo. Então as pessoas não têm recursos para viver, pagar o mínimo, ter uma casa, se alimentar. E a gente vai acompanhar um casal chamado Stan e Charmaine. E eles foram afetados por esse colapso. Não tem recursos para se manter, então eles foram obrigados a viver dentro do carro deles. Porém, surge um projeto que aparentemente, supostamente, vai resolver esses problemas sociais, que se chama Positron. E esse projeto, ele é inserido numa cidade chamada Consilience. E o que consiste esse projeto? Aí é que a gente vai sentar e pensar o que está acontecendo, tá? Esse projeto vai oferecer para esse casal e para outras pessoas um lugar confortável, seguro, com comida. E basicamente, em meses alternados, as pessoas vão sair das suas casas, ficar um mês dentro da prisão, passar esse mês ali dentro e depois sair e retomar aquilo que eles estão fazendo. A grande questão é que eles estão sempre em vigilância e eles não podem ter contato com amigos, familiares, com ninguém. E aparentemente, para eles, esse casal que a gente vai acompanhar não é um grande sacrifício. Até que a Charmaine começa a se envolver romanticamente com uma outra pessoa. E esse livro aqui me pegou muito de surpresa porque eu tinha acabado de ler O Sol Ainda Brilha. E se você não leu, leia. É um relato de um homem que ficou mais de 30 anos preso erroneamente. E assim, me pegou demais, tá? E esse livro aqui, ele vai falar muito sobre as questões da tecnologia, como isso afeta os empregos. Vai falar muito sobre relações sociais. Vai falar muito sobre como projetos milagrosos, muitas vezes, existe uma parte sombria ali para essa grande solução milagrosa para esse problema. E vai também fazer com que a gente reflita sobre essa questão social, questão presidiária, né, de ficar ali dentro daquele local também. Talvez a importância de questões de liberdades individuais. Enfim, esse livro aqui, ele foi uma história que me fez refletir muito sobre esses elementos que provavelmente eu nunca tinha parado para pensar, até o dia que eu li também O Sol Ainda Brilha, que fica aí essa indicação para você. Mas O Coração é o Último a Morrer, ele vai falar sobre tópicos, assim, bem diferentões. Mas também vai falar sobre infidelidade, sobre chantagem, sobre traição. São outros temas que a Atwood vai retratar aqui, mas eu acho que esses outros temas me pegaram muito mais do que a questão mais comum, digamos assim, da história. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Me conta também se teve algum livro que você não sabia que precisava ler até você lê-lo e aí trouxe tópicos
histórias e coisas que você realmente precisava refletir naquele momento, ou até mesmo algo pra agregar, né, no seu dia a dia. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E também se inscreve aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros, conversando sobre livros. E caso você queira apoiar o meu trabalho, aqui na descrição vai ter o link pro Catarse e também pros membros aqui do YouTube. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!